maravilhosos! Vamos jogar duro. Dessa vez nós vamos trabalhar o decreto 1171 de 94, esse código de ética do Poder Executivo que vai cair na sua prova. Nós vamos continuar no mesmo ritmo, trabalhando questões Instituto AOCP, para quem vai fazer IFPB docente, para quem vai fazer Unirio, tá bom? Trouxe aqui já duas questões recentes da última prova de IFPB TAI, que aconteceu no domingo, dia 14 de dezembro. Então, as duas primeiras questões foram aí do cargo de TAI do IFPB. Maravilha? A professora já altera o formato do slide, nós já vamos jogar duro e começar com a primeira questão. Na primeira questão, a OCP perguntou: no contexto da gestão educacional e do serviço público em instituições de ensino, a conduta ética dos profissionais da educação, sejam professores, gestores, técnicos ou servidores administrativos, é condição essencial para garantir a qualidade do ensino, o respeito à comunidade escolar e a credibilidade da administração pública. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, e considerando os princípios aplicados ao cotidiano das instituições educacionais públicas, assinale a alternativa correta quanto ao descumprimento dos deveres éticos do servidor pelo servidor público na área de educação. Aí ele traz a primeira questão. O servidor público ele deve exercer suas atribuições com rapidez e perfeição, porém pode retardar a prestação de contas. Eu já parei. O que houve, professora? Ele não pode retardar a prestação de contas, tá? Então aqui, ó, a gente já eliminaria a letra A, porque claro que não, tá, gente? Sim, eu quero um servidor público ágil. Eu quero um servidor que me atenda, que garanta suas atribuições com rapidez, com perfeição, mas, claro, sem jamais retardar a prestação de contas. Então, falso aí para a gente. Letra B. O servidor deve ser cortês e atento com o público, observando a capacidade individual dos usuários, mas pode recusar atendimento a quem não pertence à sua área de competência de jeito nenhum. Vamos ser cortês, e quando a gente fala de cortesia, é inclusive, professora, mas não é da minha competência, tudo bem, mas você pode encaminhar a pessoa competente, ao setor competente. Então, ó, falsa a nossa letra B. Eu quero mais. Vamos lá. É dever do servidor respeitar a hierarquia de forma absoluta. Eu sei que vocês têm medo dessa expressão de forma absoluta, mas o Código de Ética ele traz essa expressão. Sim, é dever do servidor respeitar de forma absoluta, abstendo-se de representar contra superiores hierárquicos, ainda que verifique conduta indevida. Pelo contrário, se ele verificar, e a gente viu isso na Lei 8.112, né? Se ele verificar uma conduta indevida e imoral, ele precisa representar. Então, não é se abster, ele deve representar. Letra C como nossa alternativa incorreta. Letra D. O servidor, diante de duas opções administrativas, deve escolher a que for mais vantajosa para si. Eu já parei. Se você quer sentar na cadeira para ver uma vantagem que seja melhor para você, você não entendeu nada. Quando você sentar naquela cadeira, você vai pensar única e exclusivamente no quê? Já sei, professora, no interesse público, sim. Quando você sentar naquela cadeira, o seu pensamento é sempre o interesse público. Esqueça de você. Pense no coletivo, tá bom? Então, falso. E letra E. Entre os deveres fundamentais, do servidor está o de jamais. Eu sei que vocês não gostam de forma absoluta, sei que vocês não gostam de jamais, mas o Código de Ética utiliza, e sim, jamais retardar a prestação de contas, resistir a pressões indevidas e agir sempre com probidade, lealdade e justiça em defesa do bem comum. Letra E, nossa alternativa. Espero que você tenha acertado essa questão na sua prova do Instituto Federal da Paraíba, tá bom? Eu quero mais. Eu queria te lembrar os deveres do servidor público, os seus deveres. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público.
ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, coisa linda. Ter respeito à hierarquia, porém, sem nenhum temor de representar. Inclusive, é um dever seu representar, né? A gente viu na Lei 8.112. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição, apresentar seu trabalho com vestimentas adequadas, facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, abster-se de forma absoluta de exercer sua função ou poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste código de ética, estimulando seu integral cumprimento. Eu acho que teve uma questão aqui da forma absoluta, ele fala abster-se de forma absoluta de exercer sua função com poder e autoridade com finalidade estranha ao interesse público. Deixa eu ver aqui na de hierarquia. É dever do servidor respeitar a hierarquia de forma absoluta, abstendo-se. Esse forma absoluta não cabe aqui, né, gente? A gente acabou de ver, não cabe aqui do forma absoluta. Forma absoluta é que ele tem que se abster de forma absoluta, de exercer sua função, seu poder, sua autoridade com finalidade estranha ao interesse público. Além disso, professora, jamais retardar a prestação de contas, comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, zelar pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva, exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas e desempenhar a tempo as atribuições do seu cargo. Aqui estão os deveres do servidor público e você precisa saber isso para a sua prova, tá bom? O que mais, professora? A segunda questão que caiu na Paraíba, vamos ver. Um servidor público em exercício no Instituto Federal da Paraíba desempenha suas funções educacionais com o compromisso de promover cidadã e ética dos estudantes, integrando ensino, pesquisa e extensão. No exercício de suas atribuições, deve pautar sua conduta pelos princípios éticos e legais que regem a administração pública, observando em especial as disposições do Decreto Federal 1171 de 94. Com fundamento nesse diploma normativo e considerando a relevância ética na atuação dos profissionais da educação pública federal, assinale a alternativa correta acerca dos deveres funcionais desse servidor do Magistério Federal. Eximir-se de prestar contas de suas atividades funcionais, já parei. Claro que ele tem que prestar contas, tá, gente? Tratar os usuários do serviço público de forma impessoal e distante. Que isso, gente? Evitando demonstrações de cortesia, nós queremos servidores públicos cortês. Precisamos. Então, cortesia é uma palavra de ordem. Buscar sempre que possível satisfazer interesses particulares. Se quer sentar nessa cadeira por conta disso, não sente. Negar-se a receber ordens superiores que contrariem seus interesses pessoais. Que isso, gente? Claro que não. E letra E, ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Que coisa linda, sempre pensando no bem comum. Letra E como nossa alternativa. Eu quero mais, eu quero a terceira. Vou só parar para te falar uma coisa. Se você não está inscrito no nosso aulão final IFPB para docente, o link está aqui na descrição desse vídeo. Faça sua inscrição. Professora, valor do aulão, professora, R$ 70. Este aulão, a parte 2 deste aulão vai acontecer hoje. Então, você já tem uma primeira parte gravada e a segunda parte vai acontecer hoje. Eu te espero, tá bom? Então, faz aí sua inscrição. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, assinale a alternativa correta. A Comissão de Ética dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal pode aplicar a pena de advertência. Eu paro aqui mesmo. Toda vez que eu estiver falando do Código de Ética, eu quero que você se lembre que a pena é censura. Não existe uma outra pena. A pena é essa, censura. Tá bom? Letra B. Para fins de apuração do comprometimento ético, servidor público é todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços
desde que mediante retribuição financeira. Parei. O que houve, professora? Porque, na verdade, gente, aqui a definição é ainda que, perdoe-me a minha canetinha, tá? Ainda que. Então, ainda que não receba retribuição financeira, gente, ele vai ser considerado servidor público. Então, aquele que recebe e aquele que não recebe. Dá um exemplo, professor, o mesário, tá bom? Então, falsa aqui para a gente a letra B, falsa para a gente a letra A, e eu quero a próxima. O elemento ético exige que a conduta do servidor público seja baseada principalmente na decisão entre o honesto e o desonesto. Sim, o elemento ético exige que a conduta do servidor seja baseada principalmente entre aquilo que é honesto e aquilo que é desonesto. Letra C. Mas eu vou mais. O dever fundamental de respeito à hierarquia exige do servidor público o temor de representar a parede. O servidor público não tem que ter nenhum temor de representar, tá bom? Letra E. O servidor público pode permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos interfiram no trato com o público. Pelo contrário, o seu decreto vai dizer que não pode permitir. Então, o servidor não pode permitir que gostar ou não gostar de alguém interfira no seu trato ali no serviço público, tá bom? Então, não. Ah, professora, eu odeio aquele cara. Quando você está na repartição pública, você está representando a administração pública. Eu não quero saber se você gosta, se você não gosta, não importa. Você vai precisar tratar bem, você vai precisar ser cortês, tá bom? Então, letra C, nossa alternativa. Quero te lembrar que a pena no Código de Ética é censura e que servidor público é todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira. Mas aí ele traz desde que, agora sim, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como autarquias, fundações públicas, entidades paraestatais, empresas públicas, sociedades de economia mista ou qualquer outro setor que prevaleça o interesse do Estado, tá bom? Então, servidor público é qualquer pessoa que tenha uma ligação aí com o Estado e não importa como foi formado esse vínculo. E não precisa ter retribuição financeira. Quarta questão para a gente. Sobre os deveres e as vedações do servidor público, assinale a alternativa correta em conformidade com o Código de Ética. É dever fundamental do servidor público exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento. Gente, de cara, letra A, de cara, nossa alternativa. Sim, é dever fundamental do servidor público exercer suas atribuições com rapidez, perfeição, rendimento. Letra B. O servidor público pode usar do cargo ou função facilidades, amizades para obter favorecimento de jeito nenhum, tá? Isso é uma vedação, professor. Então, ó, falso para a gente. Ele não pode utilizar, não pode, vedação. É permitido ao servidor público retirar da repartição pública documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público, ainda que sem autorização legal. Sem autorização legal, ele não tira nada, é vedado. Sem autorização legal, não pode. Falso. Letra D. É dever fundamental do servidor público respeitar a hierarquia. Sim, é dever dele. Inclusive, tendo temor, não. Temor a gente não tem, não. Se a gente encontrar alguma ilegalidade, a gente vai representar. Então, falso. Letra E. É permitido ao servidor público deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mista, pelo contrário, é vedado a esse servidor que ele deixe de utilizar os avanços como o chat GPT, por exemplo, que vai melhorar a produtividade. Não, não vou usar, não. Sou contra. Você é contra dentro da sua casa. Na administração pública, você tem a obrigação de utilizar. Professora, por quê? Porque é vedado que você não utilize, tá bom? Se tem um avanço técnico-científico, você vai utilizar. Maravilha? Então, letra A, nossa alternativa. Aqui eu queria te lembrar as vedações ao servidor público, prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam, usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito,
deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos, retirar da repartição pública sem estar legalmente autorizado, porque se você estiver, você pode. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele, exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso, dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral. Gente, deu tanto trabalho esse concurso. Não. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento, alterar ou deturpar teor de documentos, ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código de Ética, o uso do cargo ou função para obter qualquer favorecimento. E, além disso, gente, desviar o servidor público para atendimento a interesse particular. Gosto sempre de lembrar que isso daqui também importa improbidade administrativa, tá bom? Vou mais. De acordo com o Código de Ética Profissional, do Servidor Público Civil, do Poder Executivo Federal, assinale a alternativa que apresenta um dever fundamental do servidor público. Então, ele quer um dever: promover o bem-estar social, zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança individual. Gente, a gente viu que é segurança coletiva, professora, exatamente. Então, falso aqui, letra B. Além disso, participar efetivamente da comissão de ética do órgão da entidade a que estiver vinculado, abster-se de exercer suas prerrogativas funcionais contrariamente aos próprios interesses. Aos próprios interesses, que isso? Que loucura é essa? Divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, bem como estimular o seu integral cumprimento. Gente, letra E, como nossa alternativa quando a gente fala dos deveres. Deixa eu só voltar aqui para que a gente veja os deveres que naquelas tabelinhas que a professora apresentou logo ali no início, tá? Então, aqui, ser probo, leal e justo. Além disso, ter respeito à hierarquia, ser cortês, ter urbanidade, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, manter limpo o local de trabalho, apresentar-se com vestimentas adequadas, facilitar a fiscalização, abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, divulgar e informar a todos os integrantes da classe sobre a existência deste Código de Ética, tá? Além disso, ele diz que jamais retardar a prestação de contas, comunicar imediatamente aos superiores qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida, exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais do seu cargo e desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público. Então, aqui a gente já achou a nossa alternativa aí, que foi a nossa letra E, tá? Então, promover o bem-estar social não consta. E, além disso, qual foi a outra que a gente viu aqui? Participar efetivamente da comissão de ética também não, tá, gente? Letra E como nossa alternativa. Vou mais uma. Sexta questão, a OCP 2023 perguntou na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Sobre o Código de Ética dos Servidores Públicos, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Toda ausência, do servidor de seu local de trabalho é fator de do serviço público que quase sempre conduz à desordem das relações humanas. Gente, ele vai dizer que toda ausência injustificada é um fator de desmoralização do serviço público. E essa falta injustificada, que é um fator de desmoralização do serviço público, quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Letra A, nossa alternativa. Então, olha aí, Instituto OCP cobrando uma questão relativamente simples, mas que você precisaria lembrar dessa disposição. Óbvio que você vai lembrar. Toda ausência injustificada é um fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem das relações humanas, tá bom? Vou mais aqui.
Queria trazer algumas regras deontológicas. O servidor público jamais poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida a ideia de que o fim é sempre o bem comum. Amo essa disposição. A função pública ela deve ser tida como um exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito de vida funcional. Então, toma muito cuidado, tá? Professora, já sentei na cadeira, agora eu vou me esbaldar. Não vai se esbaldar nada. A sua vida privada ela representa aí, ó, uma observação acerca do bom conceito da vida funcional. Então, olha o que ele diz. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra à sua vida particular. Então, tome muito cuidado. Quando você sai daquele expediente, você ainda está vinculado à imagem do local que você trabalha. Hoje a professora está vinculada à imagem de que trabalha no TRT Pernambuco. Em breve, vocês estarão vinculados à imagem de que trabalham no Instituto Federal da Paraíba, que trabalham na Unirio, ou seja lá qual for o concurso que você vai fazer para Instituto AUCP, tá bom? O que mais, professora? A cortesia, a boa vontade, o cuidado. O tempo dedicado ao serviço público representa um esforço à disciplina. Um dos requisitos do estágio probatório é a disciplina. Eu poderia dizer que quando eu vou observar esse critério tão subjetivo de disciplina, eu poderia pegar esses critérios, cortesia, a boa vontade, o cuidado, o tempo que você dedica ao serviço público a um esforço à disciplina. E toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é um fator de desmoralização do serviço público, tá bom? Bora mais, 7ª questão. De acordo com as regras deontológicas previstas no Código de Ética, assinale a alternativa incorreta. Olha o CP pedindo a incorreta. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Então, perceba, tanto você no cargo ou na função ou fora desse cargo, você deve ter que são primados maiores que devem nortear a sua vida enquanto servidor público. Dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais. Verdadeiro, tá, gente? B. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo do seu próprio bem-estar. Verdadeiro também. O que a gente faz em prol do coletivo, em prol da comunidade, no final das contas, representa, assim, um acréscimo ao nosso próprio bem-estar. Quando a professora trabalhava na SMTT Aracaju e realizava os projetos de mobilidade, aquilo que eu fazia para a comunidade, eu também me beneficiava disso, tá bom? Tudo bem? Letra C. A moralidade da administração pública está limitada à distinção entre o bem e o mal, sendo indiferente à ideia de que o fim é sempre o bem comum, achamos a incorreta. Não. Ele vai dizer que não está limitada, tá? Então, bota o não aí, não está limitada à distinção entre o bem e o mal, sendo a ideia de que o fim é sempre o bem comum, tá bom, gente? Então, aqui não é indiferente essa ideia. Pelo contrário, ele busca essa ideia de que o fim é sempre o bem comum. Então, falsa pra gente. O servidor não pode omitir ou falsear a verdade, ainda que contrário aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Em outras palavras, ele está te dizendo mentir jamais, tá bom? Professor, eu tenho uma mentirinha, professor, eu gosto de umas mentirinhas assim, umas coisinhas. Mentir jamais. Maravilha? Então, verdadeira aqui pra gente. Em razão de a função pública ser tida como exercício profissional e integrar a vida particular, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, na vida privada de cada servidor público, podem acrescer ou diminuir o seu bom conceito da vida funcional. Verdadeiro também, tá, gente? Então, alternativa incorreta, realmente, nossa letra C. Quero a 8ª.
Ele vai perguntar sobre a responsabilidade do servidor público federal. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética, já vou puxar aqui uma informação. Professora, quem aplica a pena? Comissão de ética. Vou dizer de novo. Professora, quem aplica a pena? Comissão de ética. E qual é a pena, professora? Aí você já sabe. A pena é censura. Então, bora ler com censura? A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura. E sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. Quem é o faltoso, professora? Você que cometeu aí essa infração ética, tá bom? Letra D. Vou mais uma penúltima questão. Assinale a alternativa que contém a vedação ao servidor público. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, na verdade, um dever. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Na verdade, isso aqui é um dever. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes interessados ou de outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e, o mais importante, denunciá-las. Verdadeiro também e é um dever. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister. Isso é proibido. Você não, caps look, você não pode deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos que estejam ao seu alcance, tá? Você precisa melhorar o serviço público, então você tem que utilizar. Apresentar-se no trabalho, ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da sua função, gente, também aí um dever, tá bom? Então, letra D como nossa vedação. A última questão para a gente fechar a aula de hoje. De acordo com as regras deontológicas previstas no Código de Ética, assinale as assertivas, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Quase um trava-língua. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Bora lá. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direto ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Gente, linda questão. E sim, a nossa remuneração ela é custeada por tributos pagos por toda a coletividade, inclusive por nós, que somos servidores. Então, claro que ele traz essa percepção de, e por isso exige como contrapartida, não estamos pedindo nada demais, mas como contrapartida que a moralidade administrativa ela se integre ao direito, que a moralidade administrativa ela abrace o direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência um fator de legalidade. Linda essa disposição e é verdadeiro para a gente. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Verdadeiro. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe um dano moral. Olha a moralidade abraçada ao direito. E aí ele diz, da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-lo. Gente, vou ter que ler com vocês de novo essa disposição. Isso é poesia. Olha o que ele está dizendo, por favor. Foi muito esforço. E agora eu vou falar de uma coisa importante em Aracaju agora. Em Aracaju houve a instalação de totens pela cidade. E foram totens próximos aos abrigos de ônibus, pontos de ônibus, aqueles totens com a finalidade de publicidade. Porque com a publicidade eu conseguiria a manutenção daqueles equipamentos urbanos. E adivinham o que aconteceu? Furtaram os totens, estragaram os totens, destruíram os totens.
Então, eu gosto muito da ideia de que ele fala assim, da mesma forma, bora ler a partir daqui, ó, da mesma forma. Causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, o bem é nosso. Deteriorando por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de má vontade, de boa vontade, perdão, que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-lo. Ah, professora, que coisa linda, professora. Quero caminhar pela casa falando isso. Então, caminha. Claro que está verdadeiro isso, né? E o item 3, o último para a gente analisar. Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerce as suas funções, permitindo a formação de longas filas, muito comum na área de saúde, banco ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço, não caracteriza apenas uma atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Pelo amor de Deus, não faça isso. Pare de deixar a formação de filas enquanto você está lá, ó, indo. Você poderia buscar esse atendimento. Se alguém chegar no estabelecimento, imagine, professor, estou trabalhando em um dos setores da Paraíba, do Instituto Federal da Paraíba, da Unirio, seja lá do local que você vai trabalhar. Professor, estou trabalhando e naquele momento, professora, chegou, mas fulano só queria ser atendido, sei lá, por Beltrano. Você vai lá, tudo bem, posso te ajudar? Só serve ele mesmo? Qual a demanda? Não, tudo bem, só servir, deixa lá esperando. Mas se chegou uma pessoa e você fala assim, ah, não, tu é doido, eu já trabalhei demais, vou dar um tempinho. Não faça isso. Não permita que isso aconteça. Professora, por quê? Porque isso é um grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Sabe por quê? Porque o bem público é nosso. Porque, como o próprio nome diz, é patrimônio público. É serviço público. Quando nós decidimos fazer concurso público e sentar na cadeira, nós estamos ali para prestar um serviço público ao público. Tá bom? Então, muito cuidado em relação a isso. Os 3 itens estão corretos e a gente marcaria como alternativa a nossa letra E. E assim, a gente fecha mais uma aula aí do nosso projeto Legislação em Questão, dessa vez trabalhando o decreto 1171 de 94, o nosso Código de Ética do Poder Executivo, trazendo questões da Banca Instituto AOCP, tá bom? Um beijo, se cuidem, até a próxima. Fui, beijo.